Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui no canal do Kleber Estevam. Vamos trazer as informações do Santos que joga amanhã às 8 horas da noite na Vila Belmiro contra o São Paulo, já pelo Campeonato Brasileiro. O Santos que perdeu o último clássico para o São Paulo jogando pelo Campeonato Paulista, perdeu por 2-0 no último sábado. O Santos, eu já falei, volto a repetir, um time apático, time sem vontade em campo. A verdade é essa. E o Santos tem muitos problemas internos. Gerou, claro, revolta aos torcedores. Há muito tempo o Santos enfrenta duras crises que nada muda. Entra gestão, sai gestão e continua a mesma. Uma gestão e ainda mais um presidente que infelizmente mente para o torcedor, falta com a verdade com o torcedor. Vem com... Quando o time está em crise, quando o Santos está em crise, surgem cortinas de fumaças, né? Como SAF, Arena, como sempre, cortinas de fumaça e pessoal acreditando, né, nessas baboseiras aí esse assunto que para mim é papo furado, tudo mentira, né? Do atual presidente, né, seu presidente? De novo, né? Que nota, hein? Lamentável. Deveria ter ficado quieto, não deveria ter feito a nota, na minha opinião. No lugar do presidente Marcelo Teixeira mandar a nota no Twitter e também no Instagram, nas redes sociais, poderia muito bem marcar uma coletiva, fazer o pronunciamento e falar a verdade para o torcedor. Ah, mas eu não quero falar com a imprensa. Não, não é falar com a imprensa. Tem que falar com o torcedor. E outra coisa, esse papo, essa desculpa que ele veio falar que a imprensa cria crise. É vocês que estão criando a crise, presidente. Pelo amor de Deus, né, presidente Marcelo Teixeira? Você que está criando a crise no clube. Não é os jornalistas, não é os influencers, não são os torcedores que gravam conteúdos, gravam vídeos, trazendo as informações do Santos. E, claro, todos que torcem para o clube, dependendo a profissão que trabalha, para quem é jornalista, para quem é influencer, para quem é youtubers, entre outros, eu acho que não se pode, de forma alguma, inventar desculpas para querer abafar o caso, querer disfarçar que o clube não está em crise. E falar que jornalistas, pessoas que falam do Santos, criam crises no clube, façam-me o favor, né? Isso aí não cola, não cola. E para mim é nota ridícula e cretina. A verdade é essa. Porque não pode, de forma alguma, fazer o que fez. Postar uma nota dessa no momento que o time o clube está em crise. Eu acho que o Marcelo Teixeira perdeu a grande oportunidade de, não escrever nada, não mandar nada. E agora você viu, depois disso aí, gerou revolta ao torcedor santista. Que começou a mandar mensagem, xingar o próprio presidente. O torcedor tá machucado, tá ferido. Amanhã tem um jogo contra o São Paulo. Se o Santos não vencer o São Paulo, a crise vai piorar. Vai continuar. No Campeonato Paulista, o Santos tem Noroeste e depois tem o Velo Clube de Rio Claro, na Vila Belmiro. Noroeste fora de casa, no próximo domingo às 4 horas da tarde. E tem que vencer. E o Neymar Júnior, que havia uma expectativa dele jogar amanhã contra o São Paulo, tem umas informações que Neymar não estará nem no banco de reservas como opção no banco de reservas. Eu acho que, na minha opinião, Neymar deveria relacionar ele no banco de reservas para orientar o time, fazer com que os jogadores acordem, joguem com vontade. Amanhã o Santos tem que vencer. Ah, Kleber, mas é só o Campeonato Brasileiro. Não interessa, tem que vencer. Tanto no Campeonato Brasileiro, tanto também nos dois últimos jogos do Campeonato Paulista. Para evitar mais uma tragédia. Mais uma queda
para a segunda divisão agora no Campeonato Paulista. Se isso acontecer, espero que não aconteça. A gente não quer. Todos nós queremos melhor para o Santos Futebol Clube. Mas se isso acontecer, a culpa vai diretamente no presidente e da diretoria, que muito tempo faltou com a verdade com o torcedor, não estão sendo sinceros e transparentes nas entrevistas, nas declarações, papo furado de cortinas de fumaças, né? Reconstrução aonde? Aonde existe reconstrução no clube, pô? Onde existe cara pálida? Reconstrução aonde? Faz quanto tempo? 20, 30 anos? Faça-me favor, né? Eu não aguento mais ouvir esse papo de reconstrução. Ninguém aguenta mais. Ninguém. SAF aonde? Espero que ocorra SAF, mas não acho muito difícil. A Arena, esquece. Qual é a Arena? A Arena quer dizer reformar a Vila Belmiro? É isso? Reformar o CT Rei Pelé? Que se não fosse o Neymar pai, estaria abandonado até hoje o CT Rei Pelé e a Vila Belmiro. Por quê? As gestões não se esforçam para melhorar a estrutura do clube. Faz escolhas erradas nas contratações, vende os principais ativos do clube, né, os jogadores da base, que foram socateadas, rasga dinheiro à toa. Para que agora vai emprestar um Bilal Brahimi ao Estrela Amadora de Portugal? Por que emprestou o Gustavo Cabadeiro ao Portsmouth da segunda divisão inglesa? E por que agora quer reformular o elenco? Por que não fez isso antes? Por quê? Agora atrapalha o caminho do clube, ó. Temos um Campeonato Brasileiro, temos um Campeonato Paulista. A diretoria está pensando que está brincando com o Santos. Está brincando com o clube. Isso não pode. É preocupante. Espero que não faça igual a gestão Rueda fez. Não dá. Bom, vamos mudar de assunto porque, olha, sinceramente, não dá mais para ficar falando do mesmo assunto. Papo de SAF, papo de arena, que não vai sair no papel, esquece, não vai sair. Só acredito vendo, mas não vai acontecer. Reconstrução, meu Deus, é sério, olha, é sério, eu não aguento mais ouvir essa palavra reconstrução. Isso aí é para desviar o foco da crise interna do clube. O torcedor tem que cobrar mesmo, tem que cobrar o presidente, cobrar a diretoria. Amanhã eu espero que o Santos vença amanhã, ok. Se não vencer, a crise vai continuar e a torcida vai pressionar o presidente e diretoria junto com o Alexandre Matos. Vamos lá, né? Mudando o assunto. Escalação do Santos, Neymar treina com o elenco, mas fica fora, né? Amanhã do clássico contra o São Paulo. E nem será relacionado, viu? No banco de reservas. Para mim, já acho um erro. Deveria relacionar e colocar ele para jogar uns 10, 15 minutos. Essa é a minha opinião. Eu acho que para mim é um erro. Erro de deixar. Eu acho um erro deixar o Neymar fora desse jogo. O time precisa da vitória. Ah, mas tem o Noroeste, não tem problema, mas não pode ficar poupando. Temos que priorizar as duas competições. O Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Bom, o Neymar, ele trabalhou sem limitações, mas vai desfocar o peixe nessa quarta-feira, porque claro, talvez através da comissão técnica que passou para a diretoria e para o presidente, é que o Neymar precisa ainda continuar na transição física para ficar em forma,
ficar em forma, já estará apto e pronto para jogar contra o Noroeste em Bauru neste próximo domingo. Jogo fora de casa, só que claro, já pelo Campeonato Paulista, tá? E aí o Neymar Júnior, ele viaja com o elenco para Bauru, acredito eu, entre sexta ou sábado, vamos saber, né, dos próximos dias aí, né, a programação dos jogadores do clube, né. Então é isso aí. Então o Neymar pode voltar a jogar, só pode voltar mesmo, poderá estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda e pode ser o titular no jogo contra o Noroeste em Bauru. Não será dessa vez, agora, no clássico contra o São Paulo, no estádio da Vila Belmiro. A volta do craque Neymar ao Santos não será nesta quarta-feira, né, que eu acabei de falar, e na tarde dessa terça ele treinou normalmente com o restante do elenco e não será relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para o confronto contra o São Paulo na Vila Belmiro às 20 horas, né? Então, pelo Campeonato Brasileiro. E está recuperada a cirurgia, né, do menisco do joelho, no joelho esquerdo, o meia atacante que participou do trabalho com os outros atletas, né, os outros companheiros de equipe, porém permanece ainda sem condições de defender o Peixe no momento, tá? A expectativa é que ele retorne à lista de relacionados para o jogo contra o Noroeste neste domingo, às 16 horas, no horário de Brasília. Já pelo Campeonato Paulista. E o último jogo, né, que ele, na rodada do Campeonato Brasileiro, jogou contra o Cruzeiro, dia 7 de dezembro. Ele atuou no sacrifício, né, todo mundo sabe, para ajudar o time na briga contra o rebaixamento na competição. Então, Neymar poderá estar apto para jogar no domingo contra o Noroeste de Bauru e não agora, dessa vez, amanhã, contra o São Paulo na Vila Belmiro, tá? Já pelo jogo do Campeonato Brasileiro. Em campo, além do trabalho tático, Vojvoda promoveu uma atividade de bolas paradas no último ensaio para o segundo clássico contra o Tricolor. No sábado, no Morumbi, o São Paulo levou a melhor, vencendo por 2-0. Provável Santos amanhã contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira, João Schmidt, Zé Rafael, né, aliás, Gabriel Menino e Zé Rafael, Barreal, Gabigol e Rony. Esse é o provável Santos que enfrenta o São Paulo amanhã à noite, a partir das 20 horas no horário de Brasília, 8 horas da noite, 20 horas no horário de Brasília, tá bom? Além de Neymar, Tiquinho Soares treinou normalmente e também deve ficar à disposição dos próximos dias. Tiquinho Soares não vai sair do Santos não, viu? Vai ficar, tá? Havia especulações que o Remo e o Coritiba que estavam interessados no atleta, mas os altos salários pesam aos outros clubes que estão interessados no próprio, principalmente o Coritiba, né? Que estava interessados pelo jogador que praticamente pelo centroavante Tiquinho Soares. Então somando ao fator revanche contra o rival que superou no fim de semana, o Santos busca se recuperar da derrota na estreia pelo Brasileirão, da derrota diante da Chapecoense por 4-2 na Arena Chapecó, na Arena Condá em Chapecó. Falei Arena Chapecó, né? Arena Condá em Chapecó, no estado de Santa Catarina, tá bom? No sul do país. Então, provável Santos é isso aí. Vamos lá. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira. Meio campo com João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael. E o ataque com Rony, Gabigol e também o Rony, Gabigol e Barreal, que formarão, né, o trio de ataque do Santos amanhã à noite contra o São Paulo, tá certo? E hoje teve a apresentação coletiva de apresentação do Rony, que se apresentou hoje na sala de imprensa na Vila Belmiro, e onde que aí o jogador disse que está muito feliz
de estar jogando, por estar no Santos, e também o privilégio de jogar ao lado de Neymar, o maior ídolo da história do clube. Um dos grandes ídolos, né, da história do clube. O maior ídolo é o Pelé, né? O Pelé é o maior de todos, então o maior ídolo da história do Santos. Então não há como contestar. E o Neymar, claro, faz parte dessa gigante lista de grandes jogadores e gênios do futebol do Santos Futebol Clube. Então o Neymar, ele está na história, então é isso aí. Então o Neymar, que está prestes a voltar, não vai ser agora, dessa vez amanhã contra o São Paulo pelo Brasileirão, e sim no domingo, 4 horas da tarde, contra o Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pelo Campeonato Paulista. Já a penúltima rodada do Paulistão. Então o Santos precisa vencer o Noroeste para manter vivo as chances, talvez, chances mínimas de conseguir se classificar entre os 8 da próxima fase do Campeonato Paulista. Então, ontem também, claro, depois eu estava comentando sobre o Marcelo Teixeira, da nota que ele colocou lá. Ele, claro, ele foi alvo de protestos na Vila Belmiro. A torcida escreveu faixas com nomes. Ele disse que quarta-feira, a torcida escreveu uma parte, quarta-feira é guerra. Também colocou gestão, né? Vendem joias e compram ilusão. Compram as ilusões, né? Dependendo, assim, é o termo que a gente vai usar, porque vende as joias, que é a base que está sendo sucateada há tempos, vender os ativos do clube, e claro, e também compram ilusões que praticamente isso aí acaba com o torcedor santista, que não está aguentando mais ser tão enganado pela atual gestão. Bom, então, vamos lá. E o próprio Marcelo Teixeira negou a crise, que pede voto de confiança à torcida. Marcelo Teixeira, só que não adianta nada, né? Depois que escreveu a nota lá, agora tem que aguentar as consequências de torcedor colocando faixas de protestos, muitas cobranças, que o Santos não reage, o Santos não melhora. Não sabemos quem é o culpado por o time estar nessa situação complicada, se são os próprios jogadores, ou se é a comissão técnica, ou alguma uma desunião que talvez não sabemos. Também pode estar acontecendo isso. E também, são vários mistérios que a gente não sabemos qual da causa, porque o Santos está tão mal do Campeonato Paulista, e novamente brigará para não cair para a Série A2. É uma pena. Então o Santos precisa vencer amanhã, para que pelo menos o time consiga ganhar uma moral lá em cima nos próximos jogos. E também, olha só, falando sobre o Rony, na coletiva ele pede mudanças no Santos, ou seja, que tem que agora, desse jogo contra o São Paulo, tem que ter uma virada de chave. O time ter uma outra postura para conseguir a vitória diante da equipe do São Paulo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom? Então o Santos não pode bobear amanhã. É um jogo muito difícil, mas se o time do Santos tiver uma outra postura e impor o seu futebol, dá para vencer o São Paulo amanhã, tá? Então é isso aí. E também uma outra informação, claro, falei do Bilal Ibrahim, que foi emprestado ao Estrela Amadora da equipe de Portugal, Estrela Amadora do Porto de Portugal, e também o Gustavo Cavadeiro, paraguaio, que acertou o seu empréstimo ao Portsmouth da Inglaterra, clube da segunda divisão inglesa. Então o jogador Gustavo Cavadeiro, né, que é o atacante paraguaio, já acertou com esse clube, né? Então, porque ele já praticamente a equipe inglesa, para você entender melhor a situação, vai comprar
o Gustavo Cavadiero, claro, acertou o empréstimo do atleta, mas com opção de compra. Aí o Santos, que recebeu 1 milhão nessa comissão, né, na negociação em relação ao jogador. E o Santos Futebol Clube agora tem que acordar a tempo, porque sabemos que esse campeonato brasileiro é traiçoeiro. Paulista, pior ainda, campeonato curto. Então o Santos precisa, de forma urgente, já vencer, já na próxima partida. E se isso acontecer, e isso aí vai dar o Santos vencendo, vai dar uma moral lá em cima ao time que já joga mais confiante na sequência dos respectivos campeonatos, tanto paulista quanto campeonato brasileiro, tá bom? Então, o Gustavo Cavadiero acertou com o Portsmouth da Inglaterra por empréstimo, e também tem outro cantor também que gravou uma música parecida com a do Gustavo Cavadiero. Aí, nossa. Então vamos ver. Então acredito que o Santos agora precisa fazer uma reformulação, só que não agora, né? Deveria ter feito isso antes. Tudo por causa do planejamento atrasado. É incrível, né? É incrível. Então, bom, vamos ver. Então o Santos, por enquanto não temos as informações sobre os ingressos, se já esgotaram ou não. Mas o Santos, acredito que amanhã talvez a Vila Belmiro esteja lotada amanhã. Talvez essa expectativa do Santos ter a Vila Belmiro lotada amanhã à noite, na quarta-feira à noite, contra o São Paulo. Tá bom? Bom, pessoal, então eu já falei aqui do Rony, que se apresentou hoje na sala de imprensa na Vila Belmiro, ao lado, olha só, de Manuel Maria e Giovani, o G10, que jogou muito no nosso Santos, os dois grandes ídolos da história do Santos. Então, esteve lá na apresentação, na coletiva de imprensa, né, para ser entrevistado por vários jornalistas. Então, aí o jogador Rony, né, que sim, está muito motivado para continuar jogando, e diz que quer jogar ao lado de Neymar e também do Gabigol para conseguir ganhar um entrosamento muito bacana e que o time possa, quem sabe, encontrar os caminhos, né, caminhos do gol. Isso é tudo pro futebol. Bom, vou me despedir de você. Então, amanhã fiquem ligados. Jogo transmissão do Premier, tá? Premier, Santos e São Paulo, Vila Belmiro, Campeonato Brasileiro, às 20 horas. Amanhã o árbitro que apita a partida será Anderson Daronco. Ai, ai, ai. Anderson Daronco, meu Deus. Vamos lá, o Santos tem que vencer amanhã. Não importa qual o árbitro que apite o jogo, mas amanhã é vencer ou vencer. E claro, quinta-feira eu volto com mais um vídeo, se Deus quiser, falando da vitória do Santos. E depois, claro, após jogo, projetar o jogo de domingo contra o Noroeste em Bauru. O jogo será às 4 horas da tarde no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Vou trazer, claro, também durante a semana, todos os detalhes desse jogo decisivo e importante em que o Santos briga para não cair para a Série B, para a Série A2 do Campeonato Paulista. Bom, vou me despedir e, claro, se Deus quiser, eu volto já na quinta-feira falando da vitória do Santos contra o São Paulo. Se Deus quiser, isso vai acontecer, que volte a paz a reinar na Vila Belmiro. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.